A verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensinar, de fato, não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscá-lo. Poderíamos até dizer que ensina melhor quem menos ensina. John Milton Gregory. A lei do ensino. Para ser um professor eficiente, não basta dominarmos o conteúdo a ser ministrado. Precisamos conhecer também aqueles a quem ensinamos. Nosso interesse principal não deve ser só passar-lhes princípios, mas influenciá-lo por conseguinte a maneira como os alunos aprendem. Deve determinar a forma como ensina. A lei do ensino. O conceito contido nessa lei é o que em clássico sobre o ensino, as 7 leis do ensino, John Milton Gregory chama de lei do processo de ensino. Consiste em estimular e dirigir os atos de aprendizagem. Esse é o ponto-chave. Aliás, podemos enunciar essa lei do seguinte modo: o professor deve estimular e dirigir os atos de aprendizagem. De modo geral, não deve dizer nem fazer para o aluno nada que ele possa fazer por si mesmo, a não ser pelas exceções que citarei mais adiante. Portanto, o importante é que nós, professores, fazemos mais o que o aluno faz depois de receber nosso ensino. Essa definição demarca muito bem o papel do professor e do aluno. O mestre é, antes de tudo, um estimulador e motivador. Não é o jogador, mas o treinador que estimula e dirige os jogadores em ação. O aprendiz é um investigador, aquele que descobre as novidades, é o que age. Assim sendo, melhor avaliação do ensino não é o que fazemos, nem se fazemos bem, mas o que o aprendiz faz e como o faz. Minha filha mais velha, Bárbara, estudou violino com o violinista Spala, da Orquestra Sinfônica de Dallas. E, por sinal, me custou uma nota. Mas quando chegou o dia do recital, quem foi que tocou? Foi ela e não ele. Nunca o ouvi tocar nos recitais dos alunos. Seria o caso de um dia dizer: senhoras e senhores, vou lhes mostrar agora como sou bom violonista. Mas não, eu não lhe pagava para que tocasse, e sim para que ensinasse minha filha a tocar. E o que queria saber era se ela estava tocando bem, e ele a estava ensinando bem. Não se avalia a eficiência de um professor pelo que ele faz, mas com base no que seus alunos fazem. Platão disse algo que todos nós devemos guardar na memória. Aquilo que um povo valoriza, cultiva.
O que estamos valorizando em nossos alunos? Será que nós contentaremos com o fato de que sabem responder corretamente todas as perguntas? Que sabem enunciar bem todas as verdades cristãs? Você se contenta com isso? Alguns dos meus alunos do seminário ficam meio chateados porque não me mostro muito impressionado com o volume de conhecimento que revelam. Então, estão sempre citando um termo grego ou hebraico para tentar fazer bonito. Mas limito-me a comentar. Grande coisa. O que quero saber é como está aplicando isso em sua vida. Mas, hoje em dia, não é essa a tônica de nosso sistema educacional. Quem ensina limita-se a falar e dar uma prova. É basicamente avaliar o volume do conhecimento do aluno. Os professores estão mais interessados em ver que o volume de conteúdo o aluno pode armazenar na mente para depois vomitá-lo no papel. Certa vez, quando caminhava pelo corredor do seminário, encontrei um aluno que se dirigia a uma sala onde iria fazer uma prova. Parecia até estar em transe, de tão concentrado. Passei o braço por seu ombro e me pus a conversar com ele. Mas replicou: "Não me encoste em mim, professor", disse brincando, "senão tudo que estudei pode descarregar. Isso não é ensino. Existem muitas pessoas por aí que nunca entraram numa sala de aula de uma faculdade e, no entanto, possuem ótima formação. São indivíduos, homens e mulheres sábios, que sempre estiveram dispostos a aprender e ainda estão. É provável que não saibam tudo, mas o pouco que sabem, praticam, e por isso Deus está usando-os para realizar seus planos. Atenção. Atenção. O psicólogo Abraham Maslow aponta 4 níveis de aprendizagem. O ponto inicial, o nível mais baixo, onde todos começam o aprendizado, é chamado de ignorância inconsciente, isto é, não temos conhecimento de nada, mas estamos inconscientes disso. O segundo nível chama-se ignorância consciente, aquele que sabemos que não sabemos. E como se chega a ter essa consciência? Em alguns casos, chegamos a ela por informação de terceiros e em outros, nós mesmos a descobrimos. O terceiro nível é o do conhecimento consciente, aquele que temos sempre na mente, um conhecimento adquirido. Quando estamos aprendendo a dirigir, por exemplo, dirigimos sempre pensando nos movimentos que temos de fazer. O último nível é o conhecimento inconsciente, no qual dominamos tão bem certo conhecimento que nem pensamos mais nele. Depois de algum tempo de volante, entramos no carro,
ligamos o motor, soltamos o freio e engrenamos as marchas e praticamos todos os atos necessários para rodar com o veículo sem pensar muito nele. Aliás, a maior parte do tempo em que dirigimos, pensamos em outras coisas e não na direção. A arte de ensinar. E o aspecto mais difícil da aprendizagem é levar o aprendiz a iniciar esse ciclo, colocando-se no primeiro nível, para que possa desencadear-se o processo de aprendizagem. Não é fácil nem para o professor, nem para o aluno, mas sem essa tensão não ocorrerá o crescimento, nem o desenvolvimento, nem a aprendizagem. A tensão é um requisito indispensável no processo. Tensão é um requisito indispensável no processo, mas ela deve ser dosada. Uma tensão excessiva gera sentimentos de frustração, ansiedade e estresse, ao passo que pouca tensão gera desinteresse. E por isso que Deus, em seus desígnios, permite experimentemos a perturbações que geram desequilíbrio. É assim que ele opera nosso crescimento. Muitas vezes oramos assim: Senhor, torna-me semelhante ao teu filho. Depois saímos dali e tudo começa a ficar tumultuado. O que aconteceu, Senhor? Perguntamos. O que aconteceu é que ele está atendendo nossa oração. Lembremos-nos de que, embora Jesus fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Com a sensação que passamos a nossa classe, deixamos-los muita vontade ou, vez por outra, perturbamos seu equilíbrio para que pense: é preciso estudar mais a palavra de Deus e meditar mais. Preciso tentar aplicar isso à minha vida. Lei do Ensino, página 39. Página 40. Um expediente de que gosto de lançar mão é de dramatizar um pouco o ensino. Quando eu e Jeane estávamos dando um estudo para as esposas de seminaristas, certa vez utilizamos esse recurso. Nós lecionávamos alternadamente, cada um dava uma pequena palestra sobre o assunto em debate. A determinada altura, Jeane levantou-se para falar. Assim que principiou, olhei-a muito séria e disse: Jeane, nós não combinamos assim. Nós não combinamos de não entrar nesse ponto. Mas um determinado rapaz respondeu, ela asperamente: nós combinamos exatamente o contrário. E nos pusemos a discutir. Imediatamente, um pesado silêncio dominou o auditório. Criou-se um clima tenso em todo o salão. Mais um pouco e poderíamos haver ali uma explosão. Afinal, interrompemos a discussão, todos compreenderam que aquilo fora planejado e irromperam em aplausos.
Não tivemos receio de nos expor. Foi uma confusão clara de que nós também tínhamos discussões e a tensão provocada pela encenação intensificou o grau de aprendizagem. E o propósito, uma simples encenação pode gerar um profundo envolvimento do aluno. Certa ocasião, um aluno do seminário experimentou usar esse recurso num curso sobre comunicação conjugal que estava ministrando numa igreja batista. Combinou com um casal que a igreja não conhecia, para que fosse assistir a aula. No meio da palestra, os dois começaram a cochichar rispidamente. Para que você me fez vir aqui? Indagou o marido. Fique quieto, explicou a mulher. Eu falei que não estava interessada em ouvir esse papo religioso, retrucou ele. De repente, um homem que estava atrás deles inclinou-se para a frente e disse ao marido: dá duro nela, cara. Só que isso não estava programado. Mas afinal, aonde você está querendo chegar? Certa vez, fui pregar em uma igreja e assim que subi ao púlpito, vi ali uma placa com os dizeres: afinal, aonde você está querendo chegar? Quase arrasou a minha mensagem. Após o culto, perguntei ao pastor da igreja a razão de ser da placa e ele me explicou. Fazia uns 12 anos que eu vinha pregando sem objetivo. Um dia me dei conta de que, se eu não sabia onde queria chegar, possivelmente eles também não estavam sabendo o que deviam fazer. Dali para cá, passei a elaborar o objetivo bem definido para todas as pregações. E você tem objetivos bem definidos quando ensina? Sabe ensinar realmente? Quero sugerir aqui 3 metas básicas. Se o leitor não as aceitar imediatamente, aconselho a que medite nelas durante algum tempo. Se depois de estudá-las bem resolver adotá-las, saiba que nas próximas gerações pessoas se levantarão e lhe chamarão de tosso. A primeira meta é ensinar os outros a pensar. Quando desejamos que um aluno adquira novas atitudes, isso é, que o conteúdo aprendido permaneça, temos que modificar sua maneira de pensar. Se conseguirmos modificar apenas sua conduta, ele não entenderá por que se modificou. A mudança ocorrida é superficial, não permanece. Nossa tarefa como mestres é distender a mente do aluno, que, por sinal, é como uma tira de borracha. Depois que é esticada, uma vez nunca mais volta exatamente à forma original que tinha antes. Tenho me deparado com estudantes que receiam forçar demais o cérebro com temor de desgastá-lo, pois ouçam o que vou dizer. Certa vez, em conversa com um amigo patologista, indaguei: você já viu muitos cérebros humanos?
Centenas, respondeu. Já viu algum que estivesse desgastado demais? Nunca vi nenhum que estivesse nem ligeiramente gasto, replicou. Portanto, amigos, não precisam ter medo. Bom, mas quando falo em distender a mente, não me refiro simplesmente a uma reformulação de preconceitos. A maioria das pessoas acham que pensar é isso. Não refiro-me a um processo trabalhoso de plantar semente que irão germinar e, o que é mais interessante, vão dar fruto. Quando? Nunca se sabe. Essa é a parte mais fascinante de todo o processo de ensino. Tenho me encontrado vez por outra com ex-alunos meus que dizem: professor, o senhor revolucionou a minha vida. Eu? Ah, é muito bom ouvir esse tipo de coisa. Respondo: o que foi que eu disse que mudou a sua vida? Aí eles citam algum pensamento profundo e digo: nem me lembrava mais de haver dito isso, mas é ótimo, espere aí que quero anotar. Se pensamos um pouco, veremos que os professores que consideramos os melhores são aqueles que plantaram em nossa mente semente cujos frutos ainda estamos colhendo. Não devemos nunca ficar preocupados demais com o conteúdo do ponto de esquecermos o seguinte fato: o bom ensino, o verdadeiro ensino, consiste numa série de momentos em que o aprendiz se mostra predisposto a aprender. Ocorre aí uma dinâmica especial em momentos imprevisíveis, quando conseguimos chegar à mente e ao coração do aluno que possui uma predisposição. Um exemplo clássico disso é a parábola do semeador. Em Marcos 4, lendo-a, notamos que a situação descrita por Jesus apresenta apenas uma variável. O semeador é sempre o mesmo, e a semente também. Mas nos casos citados, o solo, a reação do indivíduo varia de um para outro. Portanto, tudo depende da receptividade do ouvinte. Seja o que for que ensinamos, estejamos sempre preparados para aproveitar bem os momentos em que o aluno se encontra predisposto a aprender, para levá-lo a pensar. Mas, atenção, ensinar outrem a pensar pressupõe que o professor sabe pensar. Quando eu estudava na faculdade, depois no seminário, mudei muito minha maneira de ser e agir, por influência de alguns professores. E em vários casos, essas mudanças não tiveram nada a ver com o conteúdo por eles ministrado. É que eu estava em contato com homens que sabiam pensar e estavam plenamente conscientes de que podiam ensinar-me a fazer o mesmo. O cristianismo, e principalmente o cristianismo evangélico, tem sido acusado de pobreza intelectual. Muitas pessoas o veem como um substituto para gente que não deseja pensar por si. Mas isso não é verdade.
acham que para nos tornarmos cristãos temos que cometer suicídio intelectual. Essa opinião discrimina principalmente as mulheres. Mas em algumas comunidades evangélicas isso é fato. E se eu fosse mulher, explodiria, pois sei que se fosse a uma igreja e perguntasse: o que posso fazer para servir Jesus? Eles mandaria e ajudar na cozinha. Jesus nos ensina que temos de amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então, quem quer seguir a Cristo não pode colocar a mente em ponto morto. A segunda meta é ensinar os outros a aprender. Isso significa formar aprendizes que reproduzirão o processo de aprendizagem pelo resto da vida. Pensemos um pouco no que significa aprender. Trata-se de um processo contínuo, sempre em andamento. Estamos constantemente aprendendo em todos os momentos de nossa vida. Enquanto estivermos aprendendo, estamos vivos. Se pararmos de aprender hoje, de certa forma, paramos de viver amanhã. É por isso que cumprimento o leitor pela iniciativa de ler este livro. Para mim, esse é o maior elogio que pode fazer a si mesmo. Muitas vezes, em nossas igrejas, aqueles que mais precisam aprender são os que raramente se empenham nisso. Não é incrível? Mas você não. Parabéns! Você está envolvido nesse fascinante processo e ele irá mantê-lo vivo. E ele não é apenas fascinante, mas também lógico. O ideal é que ele se processe em 3 etapas. Vai do todo para a parte e depois da parte para o todo. É o que chamamos de síntese. Começa com o todo, com o quadro geral e depois passa a uma análise das partes em que as desmembramos para descobrir o sentido delas. À luz do todo e depois as reunimos de novo. Assim, o aluno sai dali pensando: agora eu compreendo aquilo e posso aplicá-lo na prática. Então, para levarmos alguém a entrar no processo de aprendizagem, temos que fornecer-lhe primeiro o quadro geral. Infelizmente, nós nos preocupamos mais com a segunda etapa, a divisão em pares. Por causa disso, existem crentes em nossas igrejas, pessoas inteligentes, capazes e bem lúcidas intelectualmente, que até hoje ainda não entenderam aonde queremos chegar. Certa vez fui convidado para pregar em uma igreja e os diáconos me disseram: Hendricks, quer fazer-nos um favor? Promete que não vai pregar sobre Efésios. Resolvi fazer uma pequena brincadeira com eles. Sabe de uma coisa? Disse: não gosto de pregar em igreja onde me dizem o que não posso ou não posso pregar. O que posso ou não posso pregar. Não. Você não entendeu.
replicaram: sabe o que é? Faz 3 anos que estamos em Efésios e só agora foi que passamos para o 2º capítulo. Essa é demais. É por isso que a maioria das pessoas das igrejas sai com apenas 12 cestos cheios de pedaços, porque não visualizaram o quadro geral. Mas o processo de aprendizagem não somente é maravilhoso e lógico, mas também implica fazer descobertas. O conceito aprendido se torna bem mais proveitoso e benéfico quando enxergamos por nós mesmos. Há cerca de 35 anos, venho dando um curso no seminário de Dallas sobre como estudar a Bíblia sozinho. É o curso mais agradável de todos os que já tive o privilégio de lecionar. Geralmente dou como tarefa para os alunos textos bíblicos para estudarem sozinhos e depois exporem em sala de aula o que descobriram. O tempo nunca dá para falarem tudo o que aprenderam. Vez por outra, um deles me diz: professor Hendricks, aposto que o senhor ainda não viu isso aqui. E explica a revelação que recebeu naquele texto. Pensa até que nem Calvino nem Lutero enxergaram aquilo que ele acaba de ver. Mas assim que ele me fala da verdade divina que recolhera na passagem, mostram-me bastante entusiasmado. Mas o que fazem algumas pessoas nessa situação? Replico: Bio, é muito bom. Aliás, quando eu conheci o Senhor Jesus como meu Salvador, há 53 anos, também aprendi essa verdade aí. Por causa disso, a maioria dos que ouvem nossas pregações não se mostra entusiasmado com as verdades bíblicas. Elas se acham desgastadas demais. Aliás, os programas de educação cristã em nossas igrejas são um insulto à inteligência dos alunos. Estamos lhe oferecendo flores murchas em vez de levá-los a crescer através do estudo da palavra viva de Deus. Assim, eles estão sendo privados de experimentar a aprendizagem pela descoberta das verdades da Bíblia e da alegria de afirmar por si mesmo: Deus me ensinou isso e isso. Quer que eu faça isso e isso. Tenho que falar a outros, a fim de que eles também experimentem a mesma transformação de vida porque estou passando. Terceira meta: ensinar os outros a trabalhar. Aqui caímos no princípio pedagógico de não fazer para o aluno aquilo que ele pode fazer por si mesmo. Se fizermos, corremos o risco de formar paraplégicos e deficientes intelectuais. Tudo que entra no Parque Nacional dos Estados Unidos, a entrada uma folha de instrução, os dizeres: não dê comida aos ursos. Mas assim que chegamos bem no coração da floresta,
encontramos pessoas dando comida para os ursos. Na primeira vez que vi, fui conversar com um dos guardas do parque a respeito do problema. E ele me disse: e o senhor está vendo apenas um lado do problema. Em seguida, pôs-se a falar de como no outono, o inverno, eles encontram muito desses animais mortos por não saberem mais caçar o alimento por si mesmos. É o que está acontecendo conosco. Quero dirigir uma pergunta ao leitor, mas prepare-se, porque poderei estar tocando numa falha sua. Você comete esse erro ou está procurando modificar essa forma de agir? Lembremos-nos sempre de que a nossa tarefa é levar as pessoas a pensar por si mesmas, a ser disciplinadas e a agir por uma deliberação própria. É por isso que sugiro que nos empenhemos mais em questionar as respostas do que em responder perguntas. Nossa função não é fornecer respostas rápidas e prontas, nem soluções tipo alívio imediato, que na prática não resolvem nada. É melhor que os alunos saiam da classe coçando a cabeça, cheios de perguntas sobre as quais tenham de pensar e conversar durante a semana. Só assim podemos ter a certeza de que a aprendizagem está se processando, sem os bocejos reprimidos que presenciamos vez por outra. E antes de darmos por encerrado esse ponto, lembremos-nos de que levar as pessoas a trabalhar dá muito trabalho. Habilidades básicas. Se quisermos ensinar os alunos a pensar, aprender a trabalhar, temos que levá-los a dominar bem 4 habilidades básicas: ler, escrever, ouvir e falar. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, há uma série de deficiências. Pessoas que saibam ler, e quero até fazer uma profecia no final deste século. Muitas de nossas igrejas precisarão dar aulas particulares de leituras para os seus membros. Certa vez, durante uma aula para uma turma do seminário, afirmei o seguinte: o problema da maioria dos formados de nossas universidades é que eles não sabem ler, não sabem escrever e não sabem pensar. E quando não se sabe ler, nem escrever, nem pensar, o que é que pode fazer? E alguém respondeu: assistir televisão. E é verdade. A televisão está anulando a nossa capacidade mental. Se você leciona na igreja, e principalmente se é pai, precisa conscientizar-se de que nossos jovens estão viciados nessa droga eletrônica. Página 48. Jovens estão viciados nessa droga eletrônica. Uma das melhores bênçãos que podemos dar-lhes é ajudá-los a se desligarem dela.
A TV destrói não apenas sua capacidade de ler, mas também de pensar e criar, que são justamente as habilidades que nós, professores, desejamos cultivar neles. Infelizmente, na prática educacional, infelizmente, na prática educacional moderna, existem muitas coisas que também impedem o desenvolvimento dessas habilidades. Lembro-me de quando meu filho mais velho, Bob, entrou para a escola. Estava todo entusiasmado, dizendo: papai, vou aprender a ler. No primeiro dia, ele voltou para casa meio desanimado. Papai, não aprendi a ler. Procurei tranquilizá-lo. Calma, filho, isso leva algum tempo. Fique calmo, companheiro. Mas os meses foram passando e ele sem aprender a ler. Então eu fiquei preocupada e resolvi ir conversar com a professora dele, uma jovem muito bonita, recém-formada num curso de magistério. Ah, senhor Hendricks, disse ela, o senhor precisa entender uma coisa. O que interessa não é que ele saiba ler, mas que se sinta feliz. Ah, não pensei. Ela é uma dessas que cultuam a felicidade acima de tudo. Fomos tolerando a coisa até o final do ano, mas aí tive uma conversa outra vez com a professora e lhe perguntei: minha senhora, já pensou que ele seria feliz se soubesse ler? Ao que parece, isso nunca lhe ocorrera. Tive que gastar $600 em aulas de reforço na leitura para ele, mas foi o dinheiro mais bem empregado que já gastei. Hoje, ele lê mais rápido do que eu. E leio muito rápido. E sempre que nós nos encontramos, travamos ótima conversa sobre os livros que estamos lendo no momento. A capacidade de ler que leva alguém a se tornar escritor. Devemos proporcionar os alunos a oportunidade de expressarem por escrito. Alguns deles talvez venham a escrever tão bem que nos surpreenderão. Das duas outras habilidades restantes, ouvir e falar. A mais difícil é ouvir. Dessas artes, saber ouvir é a maior e a mais penosa de se cultivar. No entanto, raramente ensinamos nossos alunos a ouvir. E o pior, não damos exemplo nisso. A grande maioria dos executivos, no desempenho de sua função, é obrigada a passar 70% do seu tempo ouvindo outros, mas não recebe nenhum preparo para isso. Quase todas as dificuldades hoje têm em seu programa um curso de oratória, mas não há nenhuma que ofereça aulas sobre a arte de ouvir. Ensinei oratória durante muitos anos e sei que é relativamente fácil ensinar outros a falar, mas vá ensinar alguém a ouvir. Temos homilética no currículo de nossos seminários, a ciência de preparar e entregar sermões. O objetivo dessa disciplina é ensinar a pregar. Claro que pregar é bíblico.
Não podemos suprimir essa prática, é uma necessidade. Mas de que adianta a pregação se ninguém a ouvir? Bom professor é aquele que, acima de tudo, é um bom ouvinte. E, a propósito, esse conceito não tem aceitação geral, então aceite-o de minha boca pela fé. Quanto a falar, o ideal era que esse tipo de treinamento começasse em casa bem cedo. Já a partir dos 3 ou 4 anos, os pais deveriam mandar os filhos ficar de pé à frente dos outros e falar. Mais tarde, deviam levá-los a uma cadeia ou um hospital onde aprendesse a dar testemunho de sua fé. É falando que se aprende a falar. Um alicerce chamado insucesso. O insucesso é um fator obrigatório do processo de aprendizagem. Tenho 4 filhos. Sabe como eles aprenderam a andar? Vou contar. Eles estavam no cercadinho, tranquilos, cada um por sua vez, é claro. E de repente viram alguém passando por perto e ficaram a observar atentamente o processo de caminhar e depois disseram, consigo mesmo. Olha só que coisa mais interessante, andar por aí. Então se levantaram e falaram, vou andar também. E desde então todos caminham direitinho. Você sabe que não foi assim. É lógico, todos já vimos uma criancinha tentando afirmar-se nas pernas, ensaiar alguns passinhos e daí a pouco cair ao chão. Depois se levanta de novo e nós do outro lado da sala abrimos o braço e dizemos, vem com papai, vem neném. E ela começa a vir, mas com 2 passos, as perninhas já estão mais rápidas que o corpo. E lá se vai ela para o chão outra vez. E o que ela faz então? Ela diz, droga, acho que não tenho o mesmo dom para esse negócio de andar. Não, ela se levanta e tenta caminhar novamente. Cair e assim por diante. Cai e assim por diante. E quanto mais anda, menos cai, embora nunca atinja um estado em que seja impossível cair. Vamos imaginar uma situação. Jesus mandou seus discípulos irem pregar de 2 em 2. E eles tiveram enorme sucesso. Ao voltar, diziam para o Senhor, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram. Certo dia, porém, se defrontam com um caso muito difícil. Há um garoto endemoniado que não consegue curar. O pai da criança, desesperado, recorre a Jesus dizendo, pedi a teus discípulos, mas eles não conseguiram. Então, Jesus expulsa o demônio. Obviamente, os discípulos chamaram Jesus de lado e lhe perguntaram, o que aconteceu, Senhor? Vou explicar, respondeu ele. Essa casta só sai com jejum e oração. E foi assim que, como acontece tantas vezes o insucesso, experimentado pelos discípulos, constituiu uma oportunidade para eles aprenderem uma grande lição. Um dos meus ex-alunos, um dos mais inteligentes,
leciona atualmente numa das nossas principais universidades. Muito breve, ele se tornará a maior autoridade mundial em seu ramo de trabalho, mas foi reprovado em minha disciplina. Contudo, até hoje, ele afirma que essa foi a melhor experiência de aprendizagem, porque passou. Casos especiais. Ensinar ao mesmo tempo uma ciência e uma arte. Sendo uma ciência, fundamenta-se em princípios básicos, como arte, exige que se conheçam as execuções, exceções a esse princípio. Existem algumas exceções para aquela regra que diz que não se deve dizer aos alunos, nem fazer por eles aquilo que podem descobrir por si mesmos. Precisamos estar a par delas para evitar algumas frustrações. Uma exceção diz respeito simplesmente à questão de economizar tempo. Na verdade, precisamos ficar horas e horas a quebrar a cabeça para inventar a roda. Se houver um incêndio no prédio onde estamos, por exemplo, não vamos reunir o pessoal para discutir quais são as medidas a tomar. É preciso apenas que alguém diga: a saída é por ali. A mesma ideia se aplica ao bom ensino. Outra exceção é a dos alunos que demonstram maior dificuldades no aprendizado e precisam de maior incentivo e auxílio. Por diversas razões, quando esse estudante iniciar o processo de aprendizagem, que é altamente desafiante e por si só já implica a possibilidade de experimentar insucesso, será tentado a desistir sempre que for reprovado. Fatalmente dirá: não vou conseguir terminar o curso. Certa ocasião fui entrevistado em um programa de televisão e me perguntaram qual a maior lição que aprendera após lecionar 35 anos num seminário. Respondi que aprendera que a minha principal tarefa ali era dizer sinceramente aos alunos: eu acredito em você. Você vai conseguir fazer o curso. Existe hoje muito seminarista, homens e mulheres, que constituem o que poderiam ser considerado a nata da comunidade evangélica e que, no entanto, se acham dominados por sentimentos de inferioridade e se acham, portanto, ao ensinar, precisamos ser sensíveis para com o aluno que nos diz: acho que não tenho nenhum valor para a obra de Deus. Ou, então, com aquele que afirma: gostaria de ser advogado ou missionário e etc. Mas acho que não tenho capacidade para isso. É muito fácil destruir o espírito de tal pessoa. Outra situação em que se pode abrir exceção é aquela em que os alunos se acham tão motivados e interessados que absorverão tudo que lhes dissermos. E quererão mais. Nos momentos em que se mostram tão desejosos de aprender que quase não conseguem conter-se.
Certa vez, dei um Novo Testamento a um ex-jogador de futebol americano que havia se convertido e cuja vida fora radicalmente formada. Uma semana depois, encontramos-nos de novo e ele me disse: já li. Ótimo, repliquei. Continue lendo até terminar todo o livro. Não, replicou o homem. Já li tudo, inclusive os salmos que é no final dele. Parece que há uma outra parte, não é? Então, presenteei-lhe com a Bíblia toda. E cerca de um mês depois, soube que já lera também o Antigo Testamento. Conheço diáconos de igrejas evangélicas que nunca leram toda a Bíblia, nenhuma vez. Quando o aluno demonstra esse tipo de interesse, devemos dizer-lhe tudo o que pudermos. Não há regressão. Por último, quero deixar aqui uma palavra de avivamento. Embora essa forma de aprendizagem tome algum tempo, depois que ultrapassamos com os alunos a barreira das práticas antigas, eles conhecem as alegrias da descoberta do aprendizado. Nunca mais se contentarão com outra técnica de ensino que não lhes proporcione essa satisfação. Só aceitarão esse processo de aprendizagem que lhes permite um profundo envolvimento. Para pensar, algumas perguntas para cada um fazer uma avaliação de seu desempenho pessoal ou utilizar como tema de debate com os outros professores. Qual o tipo de professor que você mais aprecia e por quê? Pense em 3 de seus alunos e analise as diferenças que há entre eles. Que diferenças revelam na maneira como aprende e como pensa, como cada um deles entende a Bíblia e em que nível de experiência cristã se encontram. Que outras diferenças existem entre eles no que diz respeito à sua família, lugar de origem, cultura, grau de instrução, aos aspectos econômicos e etc. Quais as diferenças mais aparentes no seu modo de vida atual? Aliás, é bom aplicar-se essas perguntas a todos os alunos. Quais são as suas metas? Quais são as suas metas mais importantes como professor? De que maneira seus insucessos têm contribuído para o seu desenvolvimento pessoal? Fim do capítulo 2. A lei do ensino. Que o Senhor te abençoe, Gina. Um grande abraço.